Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de leitura e alinhamento do coração. Então, de novo, só para situar você, esse é um curso que a gente está desenvolvendo pensando no nosso clube do livro, lá dentro do Vida Alinhada. Mas se você não está dentro do clube, tá tudo bem. A ideia fundamental é que, por meio dessas aulas, a gente consiga perceber alguns movimentos do nosso coração que comprometem o desenvolvimento da nossa vida de leitura, o estabelecimento de hábitos saudáveis, enfim, a nossa produtividade, colocando nesses termos, aplicada ao contexto da leitura de livros, né, de obras para o nosso crescimento e para a nossa edificação. Se você lembra da aula anterior, nós tratamos basicamente do campo da motivação, tentando demonstrar para você o problema, né, ou um mapa ou uma descrição da nossa luta, das nossas crises com a vida de leitura, com a leitura de um modo mais amplo, e tentando apontar, como a gente faz em praticamente tudo, que o nosso coração está por trás de muitas dessas nossas lutas e desses desafios que nós experimentamos. E a partir daí, nós caminhamos para perceber como a visão cristã de mundo é uma visão que fornece disposições, né, adequadas e abre os nossos olhos para a importância da leitura. Por que eu e você deveríamos nos importar com isso? Porque o nosso Deus é um Deus que se revela e se revela proposicionalmente por meio da sua palavra escrita, a Bíblia, a palavra de Deus. E a partir então do olhar dos nossos conflitos, da consideração do nosso coração e de motivações iniciais pelas quais eu e você deveríamos estar dispostos a ler, nós podemos começar a olhar mais detidamente alguns problemas e algumas lutas que comprometem a nossa leitura. A primeira delas é a vaidade. E aqui ficou um pouco difícil, vamos dizer assim, de definir muito detalhadamente. Porque vocês vão perceber que nessa aula nós falamos sobre vaidade, na próxima aula nós vamos falar sobre orgulho. E são dois conceitos que estão muito próximos, que são muito conectados. Mas você vai perceber ao longo dessa aula que existem algumas nuances, né, algumas ênfases que eu estou querendo trabalhar aqui quando eu falo de vaidade, que vão ficar mais perceptíveis e vão ficar mais claras para todos nós. Mas a gente começa com um exemplo. Vamos partir da vida concreta. Bom, talvez você possa olhar para a sua própria vida, talvez você possa imaginar uma outra pessoa, mas visualize alguém que está em um momento de profunda insatisfação com a sua vida de leitura. Bom, essa pessoa insatisfeita olha para os livros que ela lê e ela diz: não são livros bons o suficientes. Ela olha para o seu ritmo de leitura e ela diz: eu leio devagar demais. Ela olha para o número de livros lidos e ela diz: está muito pouco. Ela olha para a sua rotina de leitura e ela diz: eu não estou conseguindo manter um ritmo bom. Enfim, você tem alguém realmente insatisfeito, descontente com o seu nível de leitura. Agora, existem muitas possibilidades, né, para que alguém tenha chegado a esse tipo de insatisfação, né, a essa postura. Mas para dar mais ênfase, né, àquilo que nós estamos trabalhando nessa aula específica, eu quero sugerir que um dos fatores tem a ver exatamente com a dimensão do coração. Então, como assim? Essa pessoa descontente, talvez eu ou você,
cultiva no seu coração uma série de imagens, expectativas, desejos que, contrastadas com a realidade, a colocam nessa posição de descontentamento, de insatisfação. E algumas dessas imagens, desejos, algumas dessas expectativas podem estar conectadas a fatores do coração, a elementos do coração, que reunidos manifestam a postura daquilo que eu estou chamando aqui de vaidade. Pense, por exemplo, que essa pessoa está insatisfeita com a sua vida de leitura porque ela utiliza a leitura como um elemento de reafirmação da sua identidade. O que é isso? Opa. Essa pessoa utiliza os livros como uma forma de afirmar a si mesma. Os livros não são instrumentos de crescimento pessoal e de glorificação do Senhor. Os livros são instrumentos de autoafirmação, são instrumentos de definição da sua identidade e da sua segurança. Enquanto eu leio livros, enquanto eu descubro coisas, enquanto eu conheço autores, eu me sinto mais seguro de mim. O que é isso? Essa identidade frágil está tentando encontrar suporte em elementos que são temporários, que são passageiros, que são pequenos, né, limitados. E a busca por aquilo que é transcendente, né, entenda, uma identidade firme, segura, só vai ser plenamente estabelecida quando ela tiver encontrado uma base transcendente. A busca por aquilo que é transcendente, nas coisas que são imanentes, nas coisas que são temporárias, ela é uma busca ingrata. E é uma busca que jamais vai encontrar finalmente, né, o seu objeto. Então, quando nós usamos a leitura para tentar afirmar nossa identidade, nós terminamos pessoas mais cansadas, mais frustradas e nunca satisfeitas com o nosso nível de leitura. Porque livro nenhum, porque tese nenhuma, porque autor nenhum, porque palavras difíceis ou conceitos difíceis nenhum poderão fundamentar a nossa existência e a nossa identidade. Aliás, todas essas coisas são frágeis, tá? Eu e você podemos ficar cegos e assim ser incapacitados de ler. Já parou para pensar nisso? Se a sua identidade estiver fundamentada no número de livros que você lê, a sua identidade é muito frágil. E aí uma leitura que tem por motivação a vaidade é uma leitura incompleta, ruim, e é uma leitura tensa, porque nós estamos esperando e buscando na leitura algo que ela não poderá nos entregar. Bom, conectado à identidade frágil, um outro aspecto aí da vaidade envolve a prática da comparação. Agora, por meio da leitura, eu estou continuamente me comparando com outras pessoas, seja para me sentir igual ou seja para me sentir superior. Claro, muitas vezes eu me sinto superior, né? Mas a minha busca é, pelo menos pela igualdade,
ou pela superioridade. Então, por que a minha relação com a leitura se tornaria ruim, né? Por que eu me torno insatisfeito? É que eu pego um livro e digo, puxa, todo mundo já leu esse livro aqui, só eu que não li. Eu pego um livro e não leio pelo amor ao Senhor e pelo desejo de crescer no discipulado, no relacionamento com Deus, no crescimento do caráter, de conhecimento e competências. Não. Eu pego um livro como um instrumento para que eu me torne semelhante, para que eu esteja dentro do grupo, para que eu não fique de fora, ou para que eu vença alguém que parece estar lendo mais do que eu. Então, existe um componente aí, né, na comparação que envolve a inveja. Eu não consigo olhar para o outro com alegria, me alegrar com as vitórias do outro. Eu estou sempre cobiçando no meu coração. E assim eu já estou partindo de um lugar de insatisfação existencial. Por causa disso, a leitura se torna um elemento desgastante. Veja, alguém até mesmo pode ler muito, mas com essa motivação errada no coração, sempre se comparando, essa pessoa não tem a melhor experiência de leitura e nem o melhor aproveitamento da leitura, porque a direção que ela está seguindo é uma direção errada, é uma direção ruim. Vaidade. E o interessante disso é que sempre haverá alguém à nossa volta que lê mais do que nós, que conhece mais autores, que conhece mais conceitos, que parece falar melhor, que parece assimilar melhor aquilo que lê. E por causa disso, nós sempre estaremos descontentes e insatisfeitos com a nossa leitura, cobrando de nós mesmos que deveríamos estar melhores, que deveríamos ser melhores, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo, outros amigos leem isso, outros amigos já fizeram aquilo, e nós estamos ficando para trás. A vaidade só mata a nossa experiência e o nosso desempenho na leitura. Então, a busca, né, pela igualdade, participar do grupo ou superioridade. E é claro que há aqueles que realmente já desistem nessa base da inferioridade, né? Eu nunca vou ser igual a tal pessoa, então eu nem vou pegar os livros para ler, eu nem vou começar. Mas Deus não te chamou simplesmente para ser A, B ou C. Deus não te chamou para ser fulano, Deus te chamou para ser quem você é. E é com você que Ele vai lidar. Bom, relacionado a isso, há uma outra dimensão que tem a ver com esse aspecto de superioridade e que, de certa forma, se torna um fenômeno próprio, que é o fenômeno do exibicionismo. Então agora você tem a ver com manifestações de sinalização dessa superioridade. Aqui na comparação, você pode fazer uma comparação só interna, né? Eu quero ler, eu quero fazer isso, eu estou descontente com a minha vida de leitura porque eu quero ser igual ou porque eu quero ser melhor a alguém. Mas agora no exibicionismo, você busca um relacionamento com livros, com autores, com conceitos, para que você possa despejar diante dos outros o seu conhecimento, né? A sua sabedoria, para que você possa despejar diante dos outros a sua inteligência ou qualquer coisa nesse sentido. Mas aqui nós temos o mesmo problema. Quando é
que você estará aprovado nesse tribunal, né, de exibicionismo? Quando é que você terá provado o suficiente que você é inteligente, que você é sábio, que você é alguém? Veja, todos esses problemas decorrem do mesmo aspecto de uma identidade frágil. Quando a sua identidade não está segura em Cristo, quando você não está seguro de quem você é, então você precisa ficar reafirmando essa identidade. E no exibicionismo, você está enviando mensagens o tempo todo para o mundo, dizendo: olha, eu sou bom, olha, eu sou bom, olha, eu sou bom. Mas você não tem uma resposta final. Você não tem finalmente o selo de validação que diga: agora você não precisa mais provar nada, você não precisa mais mandar nenhum tipo de mensagem, você não precisa mais fazer nada, você é bom. O exibicionismo precisa continuamente manifestar essas coisas. E bom, talvez você seja essa pessoa. Nós temos exemplos em cima de exemplos de todas essas coisas. Nas nossas redes sociais nós temos gente exibicionista o tempo todo querendo mostrar que é mais inteligente, que é mais sábio, que leu mais. Isso é vaidade. Nós temos gente que não sabe tirar foto se não for com um fundo com livros. Nós temos gente que vive de exibir a sua biblioteca como se ela fosse uma afirmação da sua inteligência. E se você estiver na busca dessa expressão vaidosa, desculpa, sua biblioteca grande não serve para nada. Aliás, ela é testemunho contra você de que mesmo tendo tanto conhecimento, tanta informação à sua disposição, você escolheu viver como um tolo. Não há leitura saudável quando nós estamos servindo à vaidade. Nos nossos clubes do livro, nós vemos pessoas o tempo todo expressando essa dinâmica de comparação. Se sentem mal porque não são iguais às outras, ou vivem tentando competir em alguma medida, tentando fazer parte, tentando ser iguais ou tentando ser superiores. E assim eles perdem a alegria e a riqueza de poder interagir com o conteúdo, com a sabedoria, com o que está sendo apresentado, né, por meio daquela obra. E nós estamos expressando o tempo todo uma identidade frágil, tentando encontrar em livros, tentando encontrar em palavras difíceis e tentando encontrar em conceitos um tipo de afirmação da nossa identidade. Veja, a vaidade tem essa dimensão do relacionamento com outros, para buscar reafirmar a minha posição. Mas ela é aquela expressão que nós lemos na Escritura de correr atrás do vento. A leitura pela vaidade apenas vai esgotar as nossas energias e trazer muito prejuízo, tanto para o desenvolvimento de um ritmo adequado de leitura, quanto para motivos, para o estabelecimento do foco e para a assimilação e o fruto, né, o produto de uma leitura benéfica, adequada, que glorifica a Deus. Por isso, o exercício que nós temos aqui é um exercício para sondar o nosso coração e suplicar a Deus que sonde o nosso coração, para a gente poder se olhar no espelho e dizer: Senhor, será que tem vaidade aqui? Será que por trás dessa minha insatisfação com a leitura tem esses vícios de uma identidade frágil, de comparação, de exibicionismo? E aí, à medida em que identificamos isso, a primeira coisa que a gente deve fazer é confessar ao Senhor os nossos pecados, sabendo que Ele nos purifica e nos perdoa.
E agora, reconhecendo essas coisas, nós podemos ir ajustando a nossa caminhada, alinhando o nosso coração e alinhando a nossa vida, para que a nossa leitura seja feita com os alvos corretos e assim com os modos corretos e as disposições adequadas. Então, eu realmente desejo que o material dessa aula tenha desafiado o seu coração e ajudado você a pensar com um pouquinho mais de clareza, para que você possa vencer a insatisfação e crescer na leitura com o coração alinhado para a glória de Deus. Na próxima aula a gente vai falar sobre orgulho, então fica aí por perto e acompanhe a gente. E se você está assistindo essa aula e não está no nosso clube do livro, ou enfim, não está dentro do Vida Alinhada, eu quero te convidar a entrar para que você possa ter acesso a essa aula, a essa e as outras aulas, né, por muito mais tempo, e você possa ter acesso ao Clube do Livro e assim caminhar com pessoas que estão buscando esse alinhamento do coração para ter uma leitura ajustada e saudável para a glória de Deus. Um abraço, até a nossa próxima aula.